A briga. Vamos ver se ela é mesmo a imperatriz, gritou uma voz. Outra voz disse: Três vivas! A imperatriz de Tiririca, da Lagoa do Bode. Uma onda ruborizada banhou o rosto da feiticeira, que chegou a agradecer com uma leve inclinação de cabeça. Mas os vivas acabaram em explosões de gargalhadas. E ela percebeu que era tudo zombaria. Sua expressão mudou e ela passou o facão para a mão esquerda. Em seguida, sem aviso prévio, fez uma coisa terrível de se ver. Com um leve toque, como se fosse a coisa mais fácil desse mundo, estendeu o braço e arrancou uma das pesadas barras do poste da rua. Se perder os poderes mágicos de nosso mundo, não perder a força bruta. Era ainda capaz de partir uma barra de ferro, como se fosse uma bisnaga de pão. Lançou para o alto sua nova arma, segurou-a na queda, brandiu no ar a pesada massa e fez o cavalo ir em frente. É a minha vez, pensou Diggory. Disparou entre o cavalo e as grades. Se o animal ficasse quieto um pouquinho, podia agarrar o calcanhar da feiticeira enquanto corria. Houve um barulho de coisa esmagada e um baque. A feiticeira havia descido a barra de ferro em cima do capacete do chefe da polícia. O homem caiu como um pino de boliche. Depressa, Diggory! Temos de acabar com isso, disse uma voz a seu lado. Era Polly que viera correndo depois de acabar do castigo. Puxa, você! Segure em mim com força. Tem de colocar o anel, o amarelo. Hein? Mas só quando eu gritar. Mais um capacete esfacelado e outro policial caindo com um pacote. A multidão berrava. Joga no chão, vamos pegar as pedras do calçamento. Chame o exército, mas quase todos fugiam para tão longe quanto possível. O cocheiro, no entanto, sem dúvida o mais valente e gentil entre os presentes, mantinha-se perto do cavalo, saltando para cá e para lá, a fim de evitar os golpes da barra, mas sempre procurando agarrar a cabeça de Morango. A multidão apupava e rugia novamente. Uma pedra passou assoviando pela orelha de Diggory. Ficou no som a voz da feiticeira, claro como um toque de sino e mostrando que naquele momento, pelo menos, ela estava próxima da felicidade. Canalhas! Hão de pagar muito caro por isso! Quando eu tiver conquistado esse mundo, não deixarei pedra sobre pedra nesta cidade. Vou fazer como fiz com Charn, com Felinda, com Sorroz, com Bramandin. Por fim, Diggory agarrou-lhe o tornozelo. A feiticeira deu-lhe um chute de calcanhar, atingindo-lhe a boca. Com a dor, lábio cortado, a boca cheia de sangue, Diggory soltou o pé de Jadis. De algum lugar próximo, chegou-lhe o grito tremido de tio André. Minha senhora, minha boa senhora, por favor, comporte-se. Diggory deitou a mão outra vez no calcanhar e mais uma vez foi chutado para trás. Outros homens iam sendo atingidos pela barra de ferro. Diggory fez a terceira tentativa. Segurou o calcanhar, dessa vez para valer, berrando para Polly. Agora! Ai! Graças a Deus as caras viradas e apavoradas sumiram. As vozes raivosas e tremidas fizeram silêncio. Menos a de tio André. Perto de Diggory na escuridão, a voz do tio choramingava. Oh, deve estar delirando, só pode ser a morte. Não aguento mais. Não está direito. Nunca na minha vida quis ser feiticeiro. Foi tudo mal entendido, tudo culpa da madrinha. Eu protesto, e nas minhas condições de saúde, eu de uma família tão tradicional. Que droga, disse Diggory. A gente não queria trazer o velho. Que atrapalhada. Puxa vida, você está aí, Polly? Estou, para de empurrar. Não estou empurrando, não teve tempo de dizer mais nada. Haviam surgido na cálida e esverdeada luminosidade do bosque. Polly já gritava ao pisar fora do lago. Não é possível. Trouxemos também o cavalo. E até o senhor André e o cocheiro. Que confusão! Quando a feiticeira percebeu que se encontravam de novo no bosque, ficou pálida, vergando-se até só fácil tocar a crina do cavalo. Estava passando mal. Tio André temia feito vara verde, mas o Morango sacudiu a cabeça e relinchou muito contente, parecia sentir-se melhor. É a primeira vez que Diggory viu o cavalo tranquilo. As orelhas que antes estavam caídas voltaram à posição normal. Os olhos brilhavam de novo. Está tudo bem, companheiro, esse cocheiro deu uns tapinhas no pescoço do cavalo. É só ter cuidado. Morango fez a coisa mais natural do mundo. Morrendo de sede, o que não era de espantar, andou tranquilamente até o lago mais próximo para beber água. Diggory ainda segurava o calcanhar da feiticeira e Polly a mão de Diggory. Uma das mãos do cocheiro pousava em Morango e outra estava na mão de tio André, que ainda tremelicava. Rápido, disse Polly, dando um olhar inteligente para Diggory.
Verdes! O coitado do cavalo não chegou a beber. O bando todo viu-se de novo mergulhado na escuridão. Morango deu um relincho. Tio André soltou um gemido. Diggory exclamou. Que sorte! Uma pausa. Depois ouviu-se a voz de Polly. A gente já não deveria estar perto? Parece que chegamos a algum lugar. Respondeu Diggory. Pelo menos estou em cima de algo sólido. É verdade, disse Polly. Agora é que estou percebendo. Mas por que essa escuridão? Quer dizer que entramos no poço errado? Talvez estejamos em Charn, disse Diggory. Só que voltamos durante a noite. Aqui não é Charn, era a voz da feiticeira. Aqui é um mundo vazio. Aqui é nada. E de fato, parecia mesmo nada. Não havia uma única estrela. Era tão escuro que não se enxergava. Tanto fazia ficar de olhos abertos ou fechados sobre seus pés. Havia uma coisa fria e plana que podia ser chão. Mas não era relva nem madeira. O ar era seco e frio. E não havia vento. Chegou a hora do meu destino, disse a feiticeira com a voz horrivelmente calma. Não diga isso, por favor, balbuciou o tio André. Minha boa senhora, por obséquio. Não diga uma coisa dessas. Cocheiro, meu amigo, por acaso tem uma garrafinha? Estou precisando de uma dosezinha. Calma, muita calma, disse o cocheiro com a voz firme e animadora. Ninguém quebrou nada. Ótimo. Só por isso devemos ficar agradecidos. Afinal, foi um tombo daqueles. Escutem, se caímos num buraco desses da construção do metrô, alguém vai aparecer e tirar a gente daqui. E se a gente morreu, pode ter acontecido. Tinha mesmo de morrer um dia. Quem levou uma noite inteira não precisa ter medo. Eu não é. Se querem saber minha opinião, o jeito agora para passar o tempo é cantar o hino de igreja. E começou a cantar. Escolheu de saída um hino de ação de graças, falando em boa colheita. Não eram palavras muito adequadas ao local, onde planta nenhuma parecia ter brotado desde o princípio dos tempos, mas era a letra que ele sabia melhor. Tinha uma voz bonita. As crianças fizeram coro com ele. Ajudavam a afastar o medo. Tio André e a feiticeira não cantaram. No fim do hino, Diggory sentiu que alguém lhe agarrava o cotovelo. Pelo cheiro de conhaque e de charuto só podia ser o tio André. Este, muito cautelosamente, puxava o sobrinho para longe dos outros. Quando estavam a certa distância, o velho pôs a boca tão perto da orelha do menino que fez cócegas. Agora, meu caro, pegue o anel. Vamos cair fora. Mas a feiticeira tinha ouvido fino. Saltando do cavalo, gritou: Idiota! Já se esqueceu de que posso ouvir o pensamento dos humanos? Solte, menino. Se tenta atrair-me de novo, vou arranjar-lhe uma vingança. De que ainda não se ouviu falar desde que os mundos são mundos. Diggory, por sua vez, acrescentou: E se o senhor acha que eu sou um monstrinho nojento capaz de ir embora? Vejando Polly e o cocheiro e o cavalo num lugar como este, está redondamente enganado. Você não passa de um menino muito malcriado e atrevido, disse tio André. Silêncio, bradou o cocheiro. No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava muito longe, nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções, e Diggory chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo também parecia estar gostando muito, pois relinchou como faria um cavalo de carga. Se depois de anos e anos de duro trabalho se encontrasse livre na mesma campina onde correra quando jovem, e de repente visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um pão de açúcar. Meu Deus! Exclamou, conseguiu uma beleza? E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas, a primeira, mais agudas, vibrantes, argênteas. Outra, a escuridão em cima cintilava estrelas. Elas não chegaram. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saíram, estrelas isoladas, constelações, planetas muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens, as novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse ouvido e visto aquilo, tal como Diggory, teria tido certeza de que eram as estrelas que estavam cantando, e que fora a primeira voz, a voz profunda que as fizeram aparecer e cantar. Louvado seja, disse o cocheiro. Se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um nome muito melhor. A voz da terra estava agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte,
O céu se acinzentava, movia-se uma aragem leve e refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido. Já se via formas de colinas recortadas contra ele, e a voz continuava a cantar. A luminosidade agora já era suficiente para que se vissem. O cocheiro e as crianças estavam de boca aberta e olhos acesos. Bebiam o som que parecia lembrar-lhes alguma coisa. Também a boca de tio André estava aberta, mas não de júbilo. Parecia mais do que. Parecia mais que o queixo dele tinha se separado do resto do rosto. Seus ombros estavam caídos e os joelhos tremiam. Não estava gostando da voz. Se houvesse ali um buraco de rato, já teria sumido por ele. Mas o feiticeiro olhava como se de algum modo entendesse mais daquela música do que ninguém. De boca fechada, lábios contraídos, punhos cerrados desde que a canção começara, senti que aquele mundo se enchia de uma magia diferente da sua, e mais forte, e ela detestava. Teria, se pudesse, esmagado aquele mundo, todos os mundos, só para interromper o canto. O cavalo permanecia de orelhas atentas, pisoteando 2 vezes o solo. Já não era um cavalo de tração. Velho e cansado, já podia até acreditar que seu pai estivera mesmo na guerra. O céu do Oriente passou de branco para rosa, e de rosa para dourado. A voz subiu, subiu, até que todo o ar vibrou com ela, e quando atingiu o mais potente e glorioso som que já havia produzido, o sol nasceu. Diggory nunca tinha visto um sol daquele. O sol sobre as ruínas de Charn parecia mais velho do que o nosso, mas ele parecia mais jovem. Tinha essa impressão de que ele ria de alegria enquanto ia subindo, e quando seus raios cobriam a terra, os viajantes puderam verificar em que lugar estavam. Tratava-se de um vale, através do qual serpenteava um grande caudaloso rio que corria para o leste, na direção do sol. Ao norte, colinas suaves, ao sul, montanhas altas, mas era um vale apenas de terra, rocha e água. Não havia uma única árvore, arbusto ou folhinha de capim. A terra tinha muitas cores. Cores novas, quentes e brilhantes, que faziam a gente exaltar, até que se visse o próprio cantor. Então todo o resto seria esquecido. Era um leão enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol, que nascia, com a boca aberta em pleno canto. Ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. Que mundo medonho, exclamou a feiticeira. Temos de fugir imediatamente. Prepara a magia. Estou perfeitamente de acordo, madame, falou o tio André. Que lugar mais agradável, sem qualquer civilização. Se pelo menos eu fosse um pouco mais moço e tivesse uma espingarda, o senhor disse ao cocheiro. Não está achando que ia poder matar ele, ou está? E quem poderia? Perguntou Polly. E prepara a magia, imbecil, retornou Jades. Perfeitamente, madame, replicou tio André com um ar astuto. É preciso que ambas as crianças me toquem. Ponha o anel que nos levará para casa, Diggory. Estava pretendendo cair fora sem a feiticeira. Ah, anéis, então é isso, disse Jades. Antes que se pudesse dizer faca, ela teria metido a mão no bolso de Diggory, mas este segurou Polly e gritou: Cuidado, se algum de vocês estiver 1 centímetro que seja mais para cá, nós dois desaparecemos. E aí é que eu quero ver. É verdade, aqui no meu bolso tem um anel que me levará para casa com Polly. E olhe, minha mancha está aqui prontinha, por isso fiquem longe. Sinto pelo senhor. Olhou para o cocheiro e pelo cavalo, mas não posso fazer nada. Quanto a vocês, olhou para o tio André e para a rainha. Os dois são feiticeiros e acho que merece ficar juntos. Fico calado, todo mundo. Clamou o cocheiro, quero ouvir a música, pois a canção agora era outra. Assim terminamos o capítulo 8 das Crônicas de Nárnia.